Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Na Torá, nós encontramos muitas histórias que são muito esclarecedoras a respeito do nosso relacionamento com o nosso Criador. E é justamente na Torá que nós vamos aprender o que acontece de acordo com as nossas atitudes, de acordo com o nosso posicionamento diante do Eterno. Nós sabemos que tudo que fazemos tem consequências. Tudo que nós fazemos pode ter uma reação positiva ou uma posição negativa, dependendo justamente das nossas intenções. Nós podemos perfeitamente enganar as pessoas. As pessoas são susceptíveis ao engano. Mas se tem uma coisa que nós não podemos nos enganar, é que nada fica oculto diante do Eterno. E diante do Eterno, as consequências são muito mais sérias do que aquelas diante das pessoas. Vamos ver um texto que nós lemos no livro do profeta Yirmiyahu, que é o profeta Jeremias. Nós vamos ler no capítulo 52, que diz assim: Tzidkiyahu tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hamutal, a filha de Yirmiyahu de Livna. Ele fez o que era mal aos olhos de Adonai, segundo o exemplo de todos os atos de Joaquim. Todas essas coisas aconteceram a Jerusalém e a Judá por causa da ira de Adonai, até que ele os tivesse retirado de sua presença. Tzidkiyahu rebelou-se contra o rei de Bavel. Então, no ano 9º do seu reinado, no 10º mês, do 10º dia do mês, Nebuchadrezzar, o rei de Bavel, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Montou acampamento contra ela e levantou torres do cerco contra ela por todos os lados. A cidade permaneceu cercada até o 11º ano do rei Tzidkiyahu. No 9º dia do 4º mês, quando a fome na cidade era tão severa que não havia comida para o povo da terra, eles invadiram a cidade. Todos os soldados fugiram e abandonaram a cidade durante a noite pela porta que fica entre os dois muros, perto do jardim do rei. Pelo fato de os Casdim cercarem a cidade, seguiram pela rota de Aravá. No entanto, o exército dos Cadim partiu em perseguição ao rei e alcançou Tzidkiyahu nas planícies próximas de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram. Então o rei foi pego e levado ao rei de Bavel em Rivlá, na terra de Hamat, onde foi julgado. O rei de Bavel matou seus filhos diante de seus olhos, também matou todos os líderes de Judá em Rivlá, e então o rei de Bavel arrancou os olhos de Tzidkiyahu, prendeu-o com correntes, levou-o a Bavel e o manteve na prisão até o dia de sua morte. O rei Zedequias, como se diz o nome em português, foi um homem que, mesmo depois de ter visto muitas coisas no reinado do seu pai, possivelmente do seu avô, depois de ter visto que os reis que não andaram na presença do Eterno sempre traziam tristeza e sofrimento para o povo de Israel, ele mesmo, quando assumiu o trono depois da morte do seu pai, ele não andou nos caminhos do Eterno segundo a instrução da Torá. Ele preferiu fazer as coisas do seu jeito. E, obviamente, isso envolvia muita desobediência às instruções, como permitir deuses estranhos, e o que era verdade, o coração dele
não estava na presença do Eterno. E o que ele fez com isto? Ele, primeiramente, já trouxe problemas para si mesmo. E como rebelde que ele se mostrou, ele também se rebelou contra o rei da Babilônia, de Babel. Só que o rei da Babilônia era um homem poderoso. Ele comandava um grande império. E essa arrogância do rei de Judá fez com que também o rei agora se sentiu afrontado pelo rei de Israel, o rei de Judá, e com isso levantou o seu exército, cercou a cidade de Jerusalém. E o que aconteceu? A cidade viveu um sítio durante um período longo de tempo. Quando a cidade é sitiada, ela fica completamente isolada do mundo exterior, quando não é possível ser abastecida com alimentos, água possivelmente eles tinham alguma fonte interna em Jerusalém, mas em termos de alimento, eles resistiram um tempo razoável, deveria ter um razoável estoque, só que num cerco esses estoques não são renovados. E o que aconteceu é que se abateu uma grande fome na cidade. As pessoas começaram a morrer de fome. Os soldados do rei já não tinham mais condições de lutar. E chegou a hora que realmente o exército invasor acabou entrando na cidade. Mas antes que isso acontecesse, o próprio exército do rei de Judá debandou. Fugiu por onde havia uma brecha no cerco. O próprio rei tentou fugir junto com seu exército, deixando para trás o seu povo, deixando para trás os habitantes da cidade, e de forma covarde ele tentou escapar. Só que aí vemos também a mão do Eterno em executar juízo. O Eterno usou o rei da Babilônia e o seu exército para trazer juízo ao rei. Agora, por causa do pecado do rei, e uma coisa que nós podemos observar, que era bastante frequente isto em Israel, se o rei fosse fiel a Deus, havia uma tendência do povo seguir o rei e também demonstrar fidelidade ao Eterno, pelo menos em obedecer muitas coisas, porque partiu o exemplo do rei. Já quando o rei se afastava do Eterno, o povo também se afastava. Haviam exceções, obviamente, mas, de uma maneira geral, o povo seguia o rei. E nessa altura, o juízo de Deus se abateu não somente sobre o rei, que acabou sendo preso, e foi trazido diante do rei invasor para ser julgado. E o que aconteceu com isto? Por causa dessa atitude do rei de se rebelar contra o rei da Babilônia, o estrago foi significativo. Primeiramente, o rei de Israel, o rei de Judá, ele viu os seus filhos sendo mortos na sua frente. Toda a corte de Judá também foi executada diante dos seus olhos. Ele podia até ter imaginado que iria morrer também, mas o rei da Babilônia fez algo que, dependendo do enfoque, foi até pior para ele. Porque ele teve os seus olhos vazados. Seus olhos foram arrancados, conforme o texto. Ele foi lançado na prisão e ficou na prisão até o dia da sua morte. E o que aconteceu com todo o povo de Judá? Nós sabemos que anteriormente as 10 tribos do norte já tinham se dispersado com a invasão da Síria. Agora todo o povo de Israel estava em Jerusalém, na região de Judá. Muitos remanescentes das tribos que antes estavam em Israel, as 10 tribos do norte, estavam juntos agora com o povo de Judá,
que formavam Israel em Judá. Só que agora, esse povo também não pôde ficar nem sequer nem na terra da tribo do norte e nem sequer em Jerusalém, em Judá, a terra do sul. Todos eles foram levados agora cativos para a Babilônia. Todos foram desterrados. Uma grande tragédia se abateu sobre o povo de Israel. Por quê? Porque essas pessoas simplesmente rejeitaram o governo do seu Deus. Deixaram a Torá de lado, deixaram a palavra do Eterno, não se importaram com o propósito do Eterno e agora estavam colhendo frutos amargos por causa da sua atitude. Bem, o que queremos dizer com toda esta história? É que nós, quando nós mesmos não obedecemos ao Eterno, vemos que o rei também, o rei de Zedequias, em toda a sua vida, nunca serviu ao Eterno. E o que aconteceu foi que deu um exemplo para nós. Não servir ao Eterno, desobedecer, ou seja, pecar contra o Criador, traz consequências não apenas para nós, porque o peso do pecado vai cair em cima de nós, mas os nossos erros, as nossas transgressões ao Eterno afetam aqueles que estão ao nosso redor. Enquanto que no caso do rei afetou a sua família, seus filhos foram mortos, toda a corte foi morta na sua presença, mas todo o povo sofreu. No nosso caso, quando nós pecamos, nós afetamos nossa família. Se estamos com os nossos pais, se ainda não saiu de casa, o seu pecado afeta os seus pais. Se você já é casado, tem filhos, o seu pecado afeta sua esposa, seus filhos, como também afeta seus amigos, como afeta parentes, afeta aqueles que estão próximos. Toda vez que nós pecamos contra o nosso Deus, não somos só nós que sofremos, mas afetamos os outros. Mas, de qualquer maneira, uma coisa é certa. O rei Zedequias, ele sofreu fisicamente. Ele teve os seus olhos arrancados a sangue frio. Ele ficou numa cadeia fétida e úmida até o fim dos seus dias. E na sua memória, ele não podia ver mais nada. Ele apenas sentia o ambiente onde ele estava. Mas a última coisa que ele viu com seus olhos antes de perdê-los, ele viu seus filhos morrerem na sua frente. Ele viu todas aquelas pessoas da corte com quem ele convivia diariamente morrerem diante dos seus olhos. Era essa imagem que ele tinha. E ele ficou naquele sofrimento, se alimentando mal, passando calor, passando frio e sendo humilhado até o dia que morreu. Nós não podemos analisar o coração de ninguém, mas se ele manteve a sua atitude arrogante até o fim, até diante do Eterno, ele vai se sentir humilhado. Por quê? Porque ele sabe o que ele fez. Não queira isso para a sua vida. Todas as pessoas que pecam e não se arrependem diante do Eterno vão prestar conta dos seus maus feitos. E podemos afirmar, todas as pessoas têm malfeitos. Uns mais, outros menos, não importa. Mas diante do Eterno, não há um justo sequer na face da terra. E todos nós, inclusive você, precisa se acertar com o seu Criador. É possível voltar atrás. Alguns dos reis de Israel que falharam, acabaram se arrependendo. Mas o que importa não são os reis, interessa você. Como você está diante do seu Deus. A Torá nos fala a respeito do Mashiach. E nós podemos conhecer, dentro do seu propósito, o Mashiach veio para nos restabelecer em comunhão com o nosso Deus. Portanto, creia que o Mashiach, que foi profetizado, que foi alertado, foi ensinado, ele já veio.
nós conhecemos quem Ele é, sabemos o seu nome e sabemos o que Ele fez. Deixe com que tudo aquilo que o Mashiach Yeshua, que veio há quase 2000 anos atrás e nos trouxe condições de nos acertarmos com o nosso Deus, faça com que isso seja válido também para você. Porque se os nossos pecados forem justificados diante de Deus através do sacrifício do Mashiach Yeshua, saiba que muito daquilo que seria um peso como consequência dos pecados na sua vida, muito deixará de ser aplicado. Por quê? Porque você será justificado. Por isso o Eterno enviou o Mashiach, porque nós não podemos acertar a nossa vida por nós mesmos. Então, saiba que a oferta de redenção veio a nós através de Yeshua HaMashiach e está à sua disposição. Abra o seu coração para recebê-lo na sua vida e você não verá todas as consequências dos seus pecados. Seja salvo, aceite Yeshua em sua vida e você verá toda a diferença. E assim que o Eterno abençoe a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.